Dando continuidade nessa segunda aula, antes eu disse que gravaria em 2 partes, mas creio que vai ser necessário 3. Então, nessa segunda parte, nós vamos falar de unidades e das suas respectivas conversões. Mas antes disso, 2 conceitos importantes: o conceito de dimensão e o de unidade. A extensão pode ser definida, ou melhor, a dimensão pode ser definida como a extensão mensurável de um tipo. Basicamente, ela é a qualidade da grandeza física. Qual é o tipo de grandeza física? Então, nós temos grandezas básicas, né, de comprimento, de tempo, de massa, e nós temos as derivadas, como é a força. Então, a partir disso, algumas dimensões básicas, né, algumas grandezas físicas básicas ou fundamentais são o comprimento, o tempo e a massa. Então, a partir dessas 3 grandezas, nós escrevemos muitas das outras que são derivadas, como a força. A unidade, ela vai ser usada para medir uma dimensão. Então, a dimensão do comprimento pode ser medida em metros, mas também pode ser medida em polegadas. A dimensão de tempo pode ser medida em horas, segundos e minutos. Então, cada dimensão pode se utilizar de diversas unidades para realizar as suas medidas. Em seguida, nós temos os prefixos. E mais do que escrever, eu trouxe a tabela que o próprio livro traz para vocês. Então, dentro dessa tabela, existe uma quantidade de símbolos que correspondem à notação científica correspondente aos prefixos. Então, cada prefixo possui uma notação científica associada e um símbolo também associado a ele. Esse símbolo tem um nome, que não é necessariamente o nome da letra, né, que representa. Então, dentro de toda essa simbologia, nós não vamos usar todos. De micrômetro, ou melhor, de micro para baixo, né, no caso de metro, micrômetro, dificilmente nós vamos usar esses prefixos aqui, porque são prefixos muito pequenos. Então, 10 a menos 12 não são o tipo de tratamento que nós damos em estruturas. Então, dificilmente isso aqui vai ser usado. De modo oposto, para cima, nós usamos com frequência e com facilidade. Mas é comum que nós usemos até o 10 elevado a 9, que é o G, o giga. Então, dificilmente a gente vai usar valores maiores no sentido de simbologia. Não que os valores não possam chegar, por exemplo, até o tera, que é comum também para nós. Mas, de modo simbólico, nós não costumamos usar isso. Bom, a partir disso nós partimos para a análise dimensional, que basicamente são conversões de unidades. Então, conversão do seu valor associado e da sua unidade. O primeiro exemplo vai ser algo extremamente simples, mas relevante para as nossas aplicações. Então, nós queremos transformar 10 metros, então, uma grandeza que possui uma intensidade de 10 numa dimensão de comprimento com a unidade de metro, em outra em centímetros. E para isso, o nosso processo vai ser o seguinte: nós vamos pegar a unidade atual, eu vou escrever assim, unidade atual, e nós vamos multiplicar por uma relação fracionária, ou uma relação em forma de fração. Dentro dessa relação, eu tenho
embaixo essa unidade atual e em cima a nova. Só que para isso eu preciso conhecer uma relação entre essas duas. Então, observem o seguinte: 10 metros é a intensidade com a unidade atual. Então eu preciso de uma fração onde embaixo no denominador eu tenho a unidade atual e no numerador eu tenho a unidade nova, que é o centímetro. Mas eu preciso de um número para relacionar isso. Uma coisa que todo mundo sabe é que em 1 metro nós temos 100 centímetros. A partir disso eu tenho a minha relação, 1 e 100. Observem que nesse modelo nós tratamos as unidades como números. Então o metro simplifica com metro. O que sobrou? 10 vezes 100 dividido por 1. Né? Então eu vou ter aqui 10 vezes 100 dividido por 1, que vai dar 1000 centímetros. Esse é o processo. Então, a partir disso, vamos fazer outras conversões agora em outros tipos de unidades. A nossa segunda, ela corresponde a uma unidade que não é mais em uma dimensão, mas em 2 ou 3. Vou usar 2 exemplos, começando com 1 metro quadrado, onde eu quero converter 1 metro quadrado para centímetro quadrado. E a partir disso existem 2 metodologias. Né? Primeiro, vou escrever a unidade atual e depois vou escrever a relação. O que eu sei sobre metros quadrados? Vamos a princípio considerar que nada. Mas eu sei sobre metro em uma dimensão. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então eu vou escrever isso. Como? A unidade de metro quadrado é que eu quero eliminar, mas eu vou escrever então 1 metro. E 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu quero isso ao quadrado, então eu posso elevar ao quadrado. Quando eu faço isso, então agora eu tenho metros quadrados embaixo, centímetros quadrados em cima. O que nos leva ao seguinte: 1 metro quadrado vai ser simplificado e eu vou ficar com 100 vezes 100 centímetros quadrados. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. 1 dividido por 1 dá 1, vezes 10.000, 10.000. Então essa é a primeira metodologia. A segunda, que é semelhante, é o seguinte: eu preciso construir uma fração. Então eu sei que 100 centímetros equivalem a 1 metro, mas eu preciso dela ao quadrado. Então eu vou multiplicar por ela de novo. 100 centímetros é igual a 1 metro. Observem que eu caio na situação de cima, se eu quiser, né? Então 100 centímetros vezes 100 centímetros é 100 centímetros ao quadrado. Resumindo, as duas formas levam ao mesmo resultado, até porque a de baixo é uma abertura da de cima. Então, de qualquer modo, eu consigo interpretar o que eu quero. Outro exemplo relevante, que trata agora de 2 unidades, observem que esses que nós tratamos agora são simples, porém são relevantes. Até aproveitando esse segundo aqui de baixo, observem o seguinte: se eu quiser transformar, em vez de centímetro quadrado em metro quadrado, agora para metro cúbico, o que eu precisaria fazer é multiplicar por uma terceira vez, porque aí isso seria igual a 1 metro cúbico vezes 100 centímetros dividido por 1 metro elevado ao cubo. Então, 1 metro cúbico vai com metro cúbico, sobra 100 elevado ao cubo, que é 100 vezes 100 vezes 100. Então, vale para 2 dimensões, que eu vou fazer 2 vezes, e vale para 3, que eu vou fazer 3 vezes.
Agora um outro exemplo que não nos é relevante na questão das unidades, é relevante na questão do processo, porque nós não vamos lidar com unidades de velocidade, mas nós vamos lidar com unidades múltiplas. Então, por isso que é relevante esse exemplo. Eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Então, eu vou reescrever na unidade atual, 5,6 metros sobre segundo. Cuidado para não escrever agora metro por segundo assim. Não porque não possa fazer, mas para ficar uma estrutura na forma de fração mais visível. Bom, feito isso, observem que eu preciso transformar metro para quilômetro, segundo para a hora. Então eu preciso fazer duas transformações. A primeira, eu vou transformar metro em quilômetro. Então eu preciso da unidade atual embaixo, da unidade nova em cima. A relação entre metro e quilômetro é que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E isso nós tiramos de onde? Da tabela. Ó, cadê? O K equivale a 1.000. Então, 1 km, 1 quilômetro é 1.000 metros, né? Que eu posso também escrever da seguinte forma. 1 km, esse m é 1.000. Então, eu tenho 1.000 m, 1.000 metros. Bom, e a segunda relação, observe que agora ela está embaixo. Então eu preciso colocar embaixo hora e em cima o segundo. Então a relação que eu tenho é que 1 hora é igual a 3.600 segundos. 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. A partir disso que nós temos, metro vai com metro, segundo com segundo, sobre o quilômetro, sobre hora. E aí eu vou multiplicar, né, todos os valores e obter uma resposta. Especificamente aqui, vai ser 20,16 quilômetros por hora, que basicamente é 5,6 vezes 3,6, né? 3.600 dividido por 1.000 é 3,6. Bom, uma quarta análise, nós vamos mexer agora com unidades que nos interessam, né, que são unidades de força. A primeira delas que eu quero trazer é o Newton, para uma unidade não tão usual, mas que aparece muitas vezes, que é o quilograma-força. No nosso caso, nós temos o quilograma-força, mas vocês vão perceber com frequência que o livro pode usar libras. Então, a libra-força, né? O quilograma é a nossa unidade de massa e a libra é a unidade de massa do sistema inglês. Então, faz sentido do mesmo jeito que o quilograma-força, a libra-força. Aí, a partir disso, nós temos libra-força, libra-massa, mas eu vou deixar esse tratamento para um momento talvez mais posterior, onde nós vamos necessariamente fazer essa transformação. Porque, embora não seja usual para a gente, a libra, ela é bastante disseminada pela América do Sul. Então é relevante conhecer essa forma de medida. Bom, o quilograma-força, ele seria a força associada à massa de um corpo. Então, se esse corpo pesa no sentido de possui uma massa de 20 quilos, a sua força associada é 20 kg força. Se ele tem 30 quilos, 30 kg força. Por aí vai. Mas o que nos interessa é fazer uma aproximação, uma associação. Dessa associação é o quê? Como que eu transformo o quilograma-força em Newton em quilograma-força? Pela descrição que eu fiz, vocês já conseguem perceber
Se 1 quilo, vamos pegar unitário, se 1 quilo corresponde a 1 quilograma força, então quer dizer que a massa de 1 quilo tem 1 quilograma força. Se eu usar a equação de força, usando 1 quilograma força, 1 quilo no caso, né, que corresponde a 1 quilograma força, e multiplicar pela aceleração da gravidade, eu vou ter o seu correspondente em newtons. De um modo geral, a gente aproxima para 10 newtons. Então, a partir disso, eu sei que 1 quilograma força corresponde a 10 newtons. Porque o quilograma força é a sua forma em massa, né? A massa correspondente ao peso. E quando eu tenho a força em newtons, ela tem a aceleração da gravidade. Então, basicamente, é multiplicar pela aceleração da gravidade. A partir disso, nós criamos uma relação que basicamente já deu a resposta do exemplo. Mas, do mesmo jeito, nós vamos fazer do modo formal, porque dificilmente vai ser 10, né? Vai ser um número decimal aleatório. Então, pegando aqui a unidade atual, que é 10 newtons, e multiplicando por uma relação, a minha unidade nova em cima e a unidade atual embaixo, e eu sei que 10 newtons correspondem a 1 quilograma força. A partir disso, 10 newtons vai com 10 newtons e sobra 1 quilograma força, que basicamente é o que já estava definido aqui. Bom, e mais um exemplo relevante e interessante para as nossas aplicações, que vai envolver um pouco mais de análise na questão das dimensões, são unidades de tensão. Então, uma unidade de tensão relevante é o megapascal. E nós vamos transformar isso em quilonewton por metro quadrado. É uma transformação simples, a princípio. E ela é simples pelo seguinte motivo. Tensão é dada em unidade de força dividida por área. E eu tenho, então, newton sobre metro quadrado. E isso é denominado pascal. Então, o que nós vemos? Basicamente já está pronta o nosso problema, mas é relevante olhar aqui em cima de novo e ver que o mega que está aqui, ele corresponde a 10 elevado a 6. Então, a partir disso, de novo, existem dois caminhos a percorrer, embora um não tenha opção do que fazer além do que eu vou mostrar. O pascal, ele necessariamente é newton sobre metro. Então, você precisa substituir o pascal por newton sobre metro quadrado. Não tem como eu fazer essa transição sem fazer a substituição. Então, o pascal necessariamente é igual ao newton sobre metro quadrado. E daí a gente pode criar uma relação, mas é uma relação desnecessária, tá? Seria 1 pascal igual a 1 newton sobre metro quadrado. E eu falo que é desnecessária por quê? Porque é só uma substituição. Então, na minha unidade atual, a primeira coisa que eu posso fazer é reescrever na forma onde pascal é newton sobre metro quadrado e multiplicar por frações. A única coisa que nos resta multiplicar é o seguinte: 1 mega é igual a 10 elevado a 6, é um número, né? E a partir disso, uma outra coisa que nós sabemos é que 1K é 10 elevado a 3. Então, procedemos a simplificações. 1M vai com 1M, o K fica aqui, 10 a 3
com 10 a 6 dá 10 a 3, porque 10 a 6 dividido por 10 a 3 é 6 menos 3. Então, o que sobra é 10 a 3 K Newton metro quadrado. Não é a melhor forma de fazer isso. Então, vamos fazer de um outro modo, que é o seguinte. 10 a 6, vou fazer aqui do lado. 10 a 6 é o mega, né? E isso é igual a 10 a 3 vezes 10 a 3. 10 a 3 é K. Então, com isso, eu posso escrever K, ou melhor, 10 a 3 vezes K. Então, quando eu for agora abrir essa unidade, ó, o Pascal é Newton sobre metro. Com isso, o que eu tenho? 1 vezes 10 a 3 vezes quilo vezes Newton sobre metro quadrado. Como 1 vezes 10 a 3 é 1, então 10 a 3. Ou melhor, 1 vezes 10 a 3 é 10 a 3. Então, eu posso tirar o 1. Cheguei na mesma resposta de forma muito mais simples, né? Porque aqui nós temos muitas simplificações, não tem necessidade. E eu tenho duas transformações, né? Uma transformação de mega e outra transformação de quilo. Não tem necessidade. Esse método é mais simples, é mais fácil, mais usual. Bom, outra coisa que, no caso, isso aqui foi muito trivial, mas talvez seria mais interessante a transformação de megapascal para quilonewton por centímetro quadrado ou por milímetro quadrado, porque aí sim nós teríamos um esforço, né? Mas eu deixo essa tentativa para vocês e aí qualquer coisa nós conversamos em outro momento. Um outro ponto que agora foge bastante do que nós estávamos fazendo são as medidas angulares. Então, medidas angulares. Elas são relevantes pelo seguinte: eu posso ter medidas angulares em radianos ou em graus. Não graus Celsius, né? Graus de unidade de medidas angulares. Então, uma relação que é muito comum é que 2π radianos, onde radianos é a medida, a unidade, é igual a 360 graus, onde essa bolinha corresponde ao grau. E daí, nessa figura aqui de baixo, o que nós vemos? 2π rad é uma volta completa, é um círculo. Uma volta completa nós sabemos que é 360 graus, então temos essa relação. Se eu dividir essa volta na metade, eu tenho 180 graus. Se eu dividir ela em 4 partes, eu vou ter 90 graus, que é π sobre 2. Né? Se eu dividir 2π por 4, 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Então, π sobre 2, eu tenho π sobre 2 rad, que é 90 graus. A partir disso, nós conseguimos fazer transformações ou conversões. Quais são as nossas medidas relevantes? Em questão de radianos, tá? Nós temos os radianos em iguais a 2π, π sobre 2, π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, o próprio zero, né? 0 graus, 0 radianos é 0 graus, são iguais. E são os principais, temos outros, né? Mas esses são os principais, onde essa lista aqui, ela corresponde aos ângulos entre 0 e 90, né? Então aqui eu tenho θ entre 0 e 90 graus.
E os outros ali, né, o π é 180, 2π é 360. Mas o que nos interessa é fazer essa transformação. E como que vai ser feita? Da mesma forma de cima. A relação já foi dada. 2π rádio é igual a 360 graus. Então, a partir disso, nós vamos conseguir fazer uma transformação. Observem que eu quero transformar... Vamos pegar um dos exemplos que está aqui, ó. 60 graus em radianos. Então, repito na unidade atual e multiplico por uma fração, onde a unidade nova vai estar em cima e a unidade atual embaixo. Qual a relação? Essa daqui, né? 2π rad, ou melhor, em cima, né? 2π rad em cima e 360 graus embaixo. Ok? E aí, o que nós temos? 60 dividido por 360, numa forma fracionária, tá? Vai dar 1 dividido por 6, sem unidade, hein? Porque grau foi com grau. E aí, o 2π sobre 6, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu tenho 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. A partir disso, eu tenho π sobre 3 rádio, que basicamente é esse que está aqui. Então, π sobre 3 é 60 graus. Exemplos mais complexos, né, envolveriam, por exemplo, você transformar 12 graus em radianos. Então, eu teria a mesma relação, né? 12 graus, 2π rad, 360. Só que agora, com o 12 ali, talvez eu não vou conseguir uma expressão muito favorável, né, para fazer essa transformação. 2 vezes 12 vai dar 24, né? Dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. Eu dividir por 3 vai dar 1. Então, em relação a 360 vai ser 15. E aí eu vou ter, então, π sobre 15 rad. No caso, fazendo esse mesmo processo agora para 360, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 3. Se a gente dividir isso, π dividido por 15 vai dar 0,209. Então, na forma decimal, eu teria 0,209 rad. Mas sempre será preferível, se for possível, escrever nesta forma, tá? Sem tirar o π. Uma outra coisa que é interessante aqui em questão dos arcos, né? É que, conforme tem essa figura aqui desenhada, esse arco ele é igual à multiplicação do raio pelo ângulo. Então, isso dá para a gente uma pequena equação, né, onde C esse arco, que ele é igual a θr. Então, geralmente a gente escreve com R maiúsculo, θr. Isso é interessante quando você pensa em variação, né? Porque o raio vai ser fixo, mas eu consigo escrever um R de θ. Então, o dc, que seria a variação do arco, ele é igual a R de θ. Então, o raio vezes a variação de θ. Né? E aí eu consigo escrever uma expressão para R também. Mas, bom, essas são as principais transformações que nós queremos fazer. E aí, nós temos um pequeno exemplo aqui que o livro dá, que eu vou apresentar ele para vocês com as suas informações e nós vamos fazer ele rapidamente. Eu tenho 2 esferas, né? Cada esfera dessas está escrito ali, né? Ela tem um diâmetro
de 220 milímetros, as duas. Ele denomina as esferas A e B, onde a esfera A ela tem uma densidade de 1.170 quilos a cada metro cúbico. A esfera B tem uma densidade de 980 quilos por metro cúbico. E a partir disso ele faz algumas perguntas, embora em terminologia não muito legal, porque a pergunta que ele faz e o que ele responde não correspondem necessariamente. E aí por isso eu vou fazer um pouco diferente do que está no livro, mas respondendo no caso, 3 perguntas que ele acaba fazendo. E essas 3 perguntas são: qual é o peso de cada esfera? Qual é a massa de cada esfera? E qual é a força de atração entre cada uma dessas esferas? E a partir disso nós vamos usar argumentos referentes às informações que nós temos visíveis nessa imagem, mas também as informações que nós não temos visíveis aqui, mas que na teoria nós deveríamos saber. Bom, vamos primeiro fazer uma análise das informações que nós temos e das equações que nós podemos usar de acordo com o que nós vimos até agora, né? Temos diâmetro. A partir do diâmetro eu consigo o raio de cada esfera. Nós temos densidade, e a densidade é dada em massa por volume. No caso, densidade, massa específica, considerando uma esfera maciça, massa específica. E quais informações que eu posso usar para obter o peso ou a massa dessas esferas? É interessante pensar que se eu conseguir a massa, eu consigo o peso, porque peso, que é força, né? Ele é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tiver a massa, eu consigo o peso. Se eu tiver o peso, eu também consigo a massa. Por quê? O peso dividido pela aceleração é igual a massa. Então, qualquer um dos dois que eu descobrir, eu consigo encontrar o outro por um processo semelhante. Bom, a partir disso, a gente tem uma outra equação associada aqui, que é a da densidade, que é massa dividida por volume. Então, a partir disso, eu consigo descobrir a massa multiplicando a massa específica por volume. Mas, na teoria, você não sabe o volume. Só que é um conhecimento básico, porque o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então agora nós temos condições de descobrir qual é a massa dessa esfera e depois o seu peso. Uma outra forma de atacar esse problema é o peso específico é densidade vezes aceleração. Então aqui eu consigo já pensar de uma forma um pouquinho diferente. E observem que se eu multiplicar o peso específico pelo volume, abrindo isso daqui, eu tenho que a densidade é massa por volume vezes aceleração vezes o volume que eu multipliquei. Então o volume vai com volume e sobra massa vezes aceleração. E daí, no caso aqui não seria tudo igual, né? Mas o que eu obtenho a partir disso? A força, né? E a força é o quê? No caso aqui a força é o peso. Então eu obtive o peso também através disso. E daí a gente pode tomar alguns caminhos. Bom,
Vamos fazer no seguinte sentido. Primeiro vamos obter o peso. Então, o peso de uma e o peso de duas. No caso aqui, o peso de A e o peso de B. Então, o peso de A, a partir dessa consideração que eu fiz aqui, ó, ou melhor, não dessa porque a gente não tem essa informação, mas dessa. O peso de A é a densidade, 1.170 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, vezes o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, onde R, lembrando aqui de cima, ó, que o diâmetro é 220, então o raio é 110. Mais milímetro não conversa com um metro. Então, 0,110 metros. E aí nós usamos esse número, 0,110 ao cubo. Aqui ele está muito próximo da transição dos aplicativos. Bom, daí o que nós temos? Multiplicando toda essa numeração, vamos ver, 1.170 vezes 9,81 vezes 4π vezes R ao cubo dividido por 2. Vai dar 95,98. Se eu não errei nenhum número aqui. 1.170, 9,81. Bom, na verdade vai dar aproximadamente 64, né? Então 64 newtons. No segundo caso, agora a densidade, a massa específica é 980. Então, 980 vezes 9,81 vezes 4/3 de πr ao cubo, que é o mesmo, porque as esferas são idênticas. E aí, fazendo esse cálculo também, nós temos 53,6 aproximadamente. 53,6 newtons. A partir disso, nós temos duas opções, né, como mostrado ali em cima. Se eu pegar o peso e dividir pela aceleração da gravidade, eu vou obter a massa. Mas eu quero fazer de uma forma mais difícil, entre aspas, mas é para mostrar, né, bem claramente uma outra forma de obter através das equações. Então a massa de A vai ser a densidade vezes o volume, né, que é o que a gente escreveu aqui em cima. Então a densidade de A é 1.170 e o volume é o 4/3 de πr ao cubo. E aí nós temos 4/3 de π vezes E ao cubo vezes 1.170, que vai dar 6,523, que eu vou usar com 3 casas decimais. Se nós fizermos a mesma conta, né, agora com o 980, vezes 4/3 de πr ao cubo, isso vai dar 5,464. Eu escrevi Newton, não é Newton, é quilo. Agora nós estamos calculando massa. Bom, então respondemos aqui as duas primeiras perguntas.
qual é o peso e qual é a massa. E a terceira, qual é a força de atração entre as duas. Para isso, vamos analisar o seguinte. Qual é a distância entre as duas? Para eu analisar a força de atração. A distância é a distância do meio de uma até o meio de outra. O meio de uma para o meio da outra é o raio de uma mais o raio da outra. Ou seja, se o raio é 110 milímetros, vai ser 110 mais 110, que é o tamanho de uma. Então, basicamente, a distância entre elas é uma esfera, que é 220 milímetros. Mas para fazer essa análise, nós precisamos do quê? Precisamos analisar qual é a força entre elas, a força gravitacional. E não a força igual a massa vezes a aceleração, mas a força considerando a lei da gravitação. Então, a partir disso, nós vamos usar essa fórmula. Então, a força entre elas é G vezes MA vezes MB dividido pela distância entre elas ao quadrado. G é aquele 66,74 vezes 10 elevado a menos 12, e agora a gente não precisa das unidades, né? Porque já sabemos onde isso vai dar. A massa de A é... Cadê? A massa de A é 6,523. A massa de B é 5,464. E a distância entre elas não vai ser 220, mas 0,220 ao quadrado. Essa é a nossa melhor nomenclatura. Vamos colocar entre parênteses. E daí procedemos o cálculo. A partir desse cálculo, nós temos 4,915 vezes 10 a menos 8 newtons. Quer dizer, é um número muito pequeno. Uma outra opção seria usar o 10 a menos 6 para falar de micronewtons. Então, ou até melhor que o micro, o nano. Embora nós teremos 0,49 nanonewtons, mas enfim, talvez o 4,91 vezes 10 a menos 2 micronewtons não seja a melhor unidade, mas é uma unidade. O que isso quer dizer? É uma força de atração extremamente pequena, não é algo relevante. Bom, e para finalizar essa parte, ou melhor, eu vou finalizar essa parte aqui e depois nós voltamos com a terceira parte dessa segunda aula para falar de um tema importante que são as falhas.